Como é que é, pessoal? Na boa? Então, agora iremos prosseguir com a instalação do Empower Trading Software. Este é o arquivo que irá receber por e-mail ou recebeu por e-mail. Então, o que nós faremos aqui? Iremos extrair os arquivos. Extraindo os arquivos, teremos aqui esta pasta, né? Esta pasta aqui contém os indicadores. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos copiar isto. Vamos copiar essa pasta MTS no nosso MetaTrader 5. Vamos clicar aqui onde vem escrito arquivo ou file. Vamos até onde está escrito abrir pasta de dados ou Open Data Folder. Após isso, vamos onde está escrito MQL5. Entrando na pasta MQL5, vamos na pasta Indicators. Estando na pasta Indicators, vamos colar o arquivo à pasta MTS. Após fazer isso, nós iremos fechar essa pasta. Iremos fechar o nosso MetaTrader e voltar a abrir ou vir aqui e clicar em atualizar. Então, podemos ver agora que temos a nossa pasta MTS. Então, tendo a nossa pasta já aqui no navegador, tendo a nossa pasta, atenção que a nossa pasta irá aparecer dentro da aba indicadores. Então, aqui nós teremos a nossa pasta MTS. Tendo a nossa pasta aqui, vamos puxar o primeiro para o gráfico. Vamos permitir modificação na configuração dos sistemas. Vamos acionar aqui. Vamos clicar OK. Vamos no segundo. Vamos acionar. Vamos clicar OK. Vamos no terceiro. Vamos acionar. Vamos clicar OK. No quarto. Vamos acionar. Vamos clicar OK. E aqui, por último, teremos o quinto. Este é o processo de instalação. Após isso, já teremos o nosso software no gráfico. Então, eu prefiro isso mais ou menos assim. Então, é só clicar aqui, vir até templates, vir até salvar template. Ao clicar em salvar, nós podemos escolher um nome. Eu escolhi esse, MTS MT5. Então, clicamos em guardar. Então, para qualquer índice que nós formos abrir, é só clicar com o botão direito do mouse, template e o nome que você guardou. Só isso. Então, nós teremos aqui o nosso software a carregar. Então, agora vamos aprender como utilizar o software. Para utilizar o software, nós temos que ter confirmações. Que confirmações? As confirmações que nós temos que ter são confirmações dos nossos indicadores. Primeiro, nós entramos, nós ficamos atentos quando aparece este sinal de reversão. Este de reversão ou este sinal de reversão. Estes dois sinais chamam a nossa atenção. Após o sinal de reversão, nós temos que nos certificar de que o nosso estocástico está verde para venda ou vermelho para compra. Ou está na região de venda ou está na região de compra. Não tem que estar aqui no meio. Então, tendo essas duas confirmações, tendo esse sinal de reversão e tendo o nosso estocástico a nos dizer se estamos na zona de venda ou compra, teremos que esperar. Este sinal geralmente aparece depois, mas existem casos que aparecem logo os dois ao mesmo tempo. Aí podemos entrar logo. Mas não tendo os dois ao mesmo tempo, nós aguardamos pelo aparecimento deste sinal. Este sinal que aparece mais ou menos aqui. Este sinal é que confirma a nossa entrada. Então, por exemplo, neste caso, nós teremos a nossa entrada no fechamento desta vela.
que seria aqui, né? Teremos a nossa entrada aqui. Então, em termos de stop loss, nós colocamos o stop loss um pouco acima do nosso sinal de reversão, mais ou menos aqui. Então, fazendo a venda aqui, nós iremos manter a venda de acordo com essa nuvem que está sendo criada. Então, nós iremos manter a venda. Como é que nós saímos? Nós saímos no aparecimento de um sinal contrário, este aqui, este menor. No aparecimento deste sinal contrário menor, nós podemos fazer uma saída parcial. Fazendo essa saída parcial, neste caso, nós podemos fechar uma parte das operações e deixar outras rolar. Tendo outras operações a rolar, nós podemos mover o nosso stop loss para ponto de entrada, para ficarmos no 0 a 0. Daí aguardamos por aparecimento de um outro sinal de reversão, que seria este aqui. Aparecendo este sinal, daí é que nós ficaremos atentos para nós podermos sair. Para sair, nós não precisamos desse sinal de confirmação. Basta aparecer este sinal de reversão, nós já saímos. Então, esse é um exemplo claro de como é que nós podemos fazer para entrar e gerir nossa operação. Primeiro, temos que ter um alerta. Temos que ter um alerta desse sinal de reversão. Após o sinal de reversão, temos que nos certificar que o nosso estocástico ou está na zona de venda ou está na zona de compra. Não tendo essa confirmação, nós não fazemos nada. Temos que ter essa confirmação. Após essas duas confirmações do sinal de reversão e o estocástico, nós ficamos à espera do aparecimento deste sinal. Aparecendo este sinal, nos confirma venda ou compra. Nos confirma uma venda ou compra. O mesmo podemos ver que aconteceu aqui. Tivemos um sinal de reversão, neste caso um sinal de compra. Tivemos o nosso estocástico numa zona de compra, neste caso estava vermelho. Então o que nós fizemos aqui, nós aguardamos pelo aparecimento deste sinal. Então, como no outro exemplo, nós tiramos a nossa compra aqui, tiramos o nosso stop loss mais ou menos nesta região e deixamos rolar. Aqui temos um exemplo de aparecimento de um sinal. Aparecendo este sinal, então nós faremos o quê? Iremos fechar algumas operações. Isso já vai depender de ti. Se já sentir-se satisfeito com o lucro que terá feito aqui, pode fechar tudo. Mas nós vamos fechar algumas operações e mover o stop loss para o ponto de entrada. Aí ficamos no 0 a 0 e ficamos à espera do aparecimento de um sinal confirmado de reversão. Aí é que nós saímos. Aqui teremos uma outra entrada, uma bela entrada, seguindo o mesmo critério. Temos que ter um sinal de reversão, o estocástico tem que indicar venda e esperamos, porque mais ou menos neste candle e neste candle, nós não teremos este sinal. Este sinal aparece mais ou menos aqui assim. Então, nós vendemos mais ou menos aqui, colocamos o stop loss um pouco acima, colocamos o stop loss um pouco acima e aguardamos o sinal de reversão. Então, neste sinal, nós iremos sair da nossa negociação, neste sinal de reversão. Aqui não tivemos um outro sinal que indicasse uma pequena reversão como este aqui. Então, nós iremos manter isto tudo. Temos o mesmo exemplo aqui. Nós temos um sinal de reversão de compra. Então, temos o nosso estocástico a indicar. E depois aguardamos por este sinal. Tivemos este sinal, compramos e lucramos. É assim como nós fazemos. Tanto para VIX, para Boom Crash, para Jump Index, para Step Index, é assim mesmo. Então, aqui podemos procurar por exemplos do Crash. Podemos ver aqui. Aqui nós não entraremos porque não temos todas as condições criadas. Isso porque nós não temos aqui o estocástico a indicar venda ou compra.
nós temos que ter todas as condições criadas. Não tendo todas as condições criadas, não abrimos operações. Aqui nós tiramos uma venda, porque tivemos todas as condições criadas, todas as confirmações. Aqui teríamos uma compra, tivemos todas as condições criadas, de acordo com o que eu expliquei lá. Aqui também teríamos uma compra, neste caso tivemos o sinal de reversão, o estocástico, só aguardamos pela confirmação e entramos. O mesmo acontece aqui, sinal de reversão, estocástico, sinal de entrada que apareceu logo após, mais ou menos aqui, e vendemos. E assim, vamos simplificar nossa vida assim. Nós só precisamos do sinal de reversão, estocástico e o sinal de entrada e vendemos. É mais ou menos isso, pessoal. Qualquer coisa é só dar sinal. Outra coisa é... Então, pessoal, aqui nós iremos aprender uma outra forma de entrada. Essa forma de entrada é um pouco mais agressiva, é para quem gosta mesmo de arriscar mais um pouco. Então, este tipo de entrada só recomendo para quem se sentir à vontade em fazer, porque contraria um pouco aquilo que são os nossos parâmetros de confirmação. Como é que isso é? Primeiro, para nós fazermos esse tipo de entrada, nós temos que estar numa clara tendência. Podemos ver aqui que as bandas indicam uma tendência de baixa, né? Estando numa clara tendência, por exemplo, aqui tivemos o preço a ir tocar na banda, deu-nos um pequeno sinal, diferente deste aqui que nós utilizamos. Deu-nos um pequeno sinal, mas nós sabemos que estamos numa clara tendência de baixa. É só esperar pela confirmação de entrada, que será mais ou menos aqui, e vender. Saímos no próximo sinal. É mais ou menos assim. É muito mais para operações de retomada ou reentradas na tendência. Por exemplo, para quem entrou aqui, poderá estar a manter isso e quer fazer uma reentrada. Pode fazer aqui uma reentrada, pode fazer aqui outra reentrada, pode fazer aqui uma reentrada. Numa tendência de baixa, nós só vendemos, só queremos oportunidades de venda. Pode fazer aqui outra reentrada, pode fazer aqui outra reentrada. Podemos ver que ainda estamos numa tendência de baixa e assim fazemos. Uma tendência de baixa, ainda outra reentrada. Aqui conseguimos ver que estamos numa tendência mais ou menos lateral. Para fazer esse tipo de entrada, tanto para compra, tanto para venda, temos que estar numa clara tendência de alta ou de baixa. E essa clara tendência, a banda é que vai nos indicar. Podemos ver aqui, estamos numa clara tendência, tivemos o sinal, a confirmação, vendemos. Aqui nós já não aguardamos pelo estocástico, porque são sinais de reentrada. Uma clara tendência de baixa, vendemos. Clara tendência de baixa, confirmação, vendemos. É assim como nós fazemos para reentradas. Mas isso para quem quer arriscar um pouco mais, né? Clara tendência de baixa, confirmação, vendemos. Então, é mais ou menos isso, pessoal. Qualquer coisa, falamos. Isso funciona para compra como para venda. Porém, para compra temos que estar também numa clara tendência de compra. Perceberam, pessoal? Temos que estar numa clara... Tem que ser uma tendência clara mesmo. Por exemplo, aqui, uma tendência clara de compra, sinal, compramos. Uma tendência de alta, né? Uma tendência de alta, tocou na banda, sinal, confirmação, compramos. Mais ou menos assim. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, falamos.